Saúde os irmãos, as irmãs, a você que está nos assistindo, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar com vocês uma passagem que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 2, versos 23 a 25. Se vocês puderem, por favor, abram suas Bíblias e vamos acompanhar o texto. Êxodo 22, versículos 23 a 25. Diz o seguinte: Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Vamos orar agora. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Peço que o Senhor nos abençoe na meditação de hoje e que nós possamos crescer em graça e conhecimento no Senhor, Pai. Nos abençoe. Te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bem, amados, para entender o texto, o trecho que nós lemos na palavra de Deus, é necessário a gente recordar um pouquinho da história de Israel. Há um tempo atrás, Deus introduz o povo de Israel à terra do Egito, porque naquela época tinha se levantado uma grande fome. Então, eles eram poucos, a Bíblia relata que eram 70 almas, mas as noras e os genros, dos filhos de Jacó. Então, eles entram na terra de Gósen, no Egito, e Deus os abençoa. O período que ficaram no Egito foi de 430 anos. Nesse período Deus os abençoou, eles multiplicaram a ponto de se tornarem assim um problema para os egípcios. Eles temeram a quantidade de pessoas do povo de Israel. E a partir disso, dá-se início a um plano em que a sucessão de faraós fizeram para afligir o povo com dura servidão. Então, nessa época em que nós lemos aqui, morre o faraó Tutmés III, um faraó que havia oprimido Israel severamente, e assume seu sucessor, Amenhotep II. Nesse período, então, o povo estava com grande amargura. Ela também estava gemendo de sofrimento, de tanto passar por essa grande servidão dura que esse último faraó havia feito. Bom, talvez, como muitos ali poderiam estar perguntando por que estavam passando por aquele problema tão grande, ou uma desesperança, não tinha um salvador, alguém que poderia resolver aquela situação tão rápida. Essa era a condição do povo naquele momento. E é nesse ponto em que Deus ele observa aquela situação que estava acontecendo naquele período, e ele inicia uma grande intervenção divina, que mudaria a vida de cada pessoa ali de Israel definitivamente. Gostaria de compartilhar com vocês, então, algumas lições que nós podemos tirar aqui desse texto. Bom, primeira lição, Deus ele tem pleno controle da situação. Quando nós falamos em controle, nós lembramos sempre de conhecer algo que você quer controlar e saber o que fazer, ter um plano. Então, Deus, nesse primeiro ponto, ele tem ciência daquela situação. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus revela a Moisés o que ele tinha visto naquele momento ali. Então, diz o seguinte, que ele viu as aflições e a opressão do povo. Ele ouviu o clamor do seu povo.
conheceu o sofrimento do povo. Deus estava ali presente. Outra coisa também, um pouquinho mais à frente, no livro de Êxodo 12, versículo 12, também Deus conhecia a idolatria daquele povo egípcio. Os egípcios tinham muitos deuses. O faraó era um Deus vivo. Então, Deus ele tinha plena consciência e ciência do que estava acontecendo naquele momento. Bom, Deus também sabia como agir nessa situação. Então, ele também revela previamente a Moisés, no encontro que ele teve lá na sarça, né, através de uma sarça ardente. Então, Deus ele revela no versículo 19 e 20 do capítulo 3, dizendo o seguinte, versículo 19: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for por mão forte. Deus deixa bem claro aqui que só pela mão dele, só pela ação divina dele, o faraó ia deixar sair o povo. Então ele descarta qualquer ação humana ali. Um outro ponto aqui, no versículo 20, ele diz o que ele iria fazer. Então ele fala assim: portanto estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Então Deus ele tinha ciência, Deus ele tinha um plano, ele deixou claro para Moisés, e Moisés avisou o povo, né, o que Deus iria fazer, e também esse juízo que Deus traria foi passado também para Faraó, né, foi passado também para o povo do Egito. Bom, Deus também tem ciência, amados, no dia de hoje, em que nós vivemos essa grave crise, essa pandemia que estamos vivendo, onde causa danos na saúde. Nós estamos vendo agora na economia, articulações no governo. Nós vemos também algumas comunidades com fome, outros não conseguem trabalhar. Nas igrejas, nós estamos sentindo isso. Alguns lugares já começa a haver desordem. Então, isso é de caráter mundial. Nós estamos focados muito no vírus, ou nessas condições que eu acabei de falar agora. Mas eu convido a vocês a olharem além do vírus. O vírus é um fruto gerado por uma sociedade que está longe de Deus. O vírus é um fruto gerado de uma sociedade que está longe de Deus. Deus ele tem conhecimento nos dias atuais. Ele deixou isso escrito na Bíblia aqui. Nos últimos dias, nos últimos tempos, nós iríamos ter assim tempos difíceis, né? Nós podemos conferir isso em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nós teríamos tempos difíceis nos últimos dias, e aí ele explica o porquê. Pois os homens serão egoístas, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, mais amigos dos prazeres do que de Deus. Então, uma sociedade que está vivendo isso não pode gerar bons frutos. Uma árvore má não gera bons frutos. Você pode conferir no Salmo 1, onde fala do bom homem, do justo. O prazer está em meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Esse é o homem justo. A Bíblia fala que ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. A folhagem não murcha e dará fruto no seu devido tempo. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz. Então, uma sociedade descrita pela Bíblia, ela não vai melhorar. Ela vai ser entesourada para o que Deus planejou
que agora nós estamos entrando aqui no plano que Deus vai fazer, e ele descreve isso para nós, através da tua palavra, descreve isso em 3 blocos. Ele diz que haveria, para corrigir tudo isso, o princípio das dores. É um período, amados, em que nós teremos alguns fatos, sinais, que nós podemos verificar isso em Mateus 24, 5 a 8, onde Jesus ele diz que haveriam falsos mestres, falsos cristos, que viriam em nome dele. Guerras, rumores de guerras ou revoluções. Teria fomes, amados, terremotos em vários lugares. Lucas 21, versículo 11, ele completa esse período de princípio de dores, onde teríamos epidemias. Coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Esse é o princípio das dores. E é importante nós ficarmos atentos na frequência que isso vem acontecendo e na amplitude. Porque seriam como dores de parto. Então, é importante nós ficarmos atentos, não só na epidemia, como eu falei há pouco, mas olhando cada um desses pontos. E isso vai culminar num período em que chamamos de tribulação e grande tribulação descrito na Bíblia. Jesus também ele fala como seria essa tribulação. Haveria perseguição, falsos profetas, escândalo, traição, morte. A iniquidade iria se multiplicar, o amor se esfriaria de quase todos. Abalos cósmicos, anticristo, a Jerusalém sitiada por exércitos. Sinais no sol, na lua, estrelas no mar. Apocalipse fala de 7 selos, 7 taças, 7 trombetas. Tempo de angústia como nunca houve na terra e nunca mais haverá. E amados, depois disso tudo, nós teremos o julgamento das nações. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz que estaremos diante de um grande trono, onde deveremos prestar contas de tudo que nós fizemos em vida ao nosso Deus. E lá vai ser aberto livros. E será aberto o livro da vida. Aquele que for encontrado no livro da vida, viverá e entrará no reino de Deus, estará para ele para sempre. Aquela pessoa que não for achada no livro da vida, ela será lançada, a Bíblia fala que será lançada no lago de fogo, junto com o falso profeta, o anticristo, o diabo, os demônios, o inferno e a morte. E ali serão atormentados pelos séculos dos séculos, longe da presença de Deus. Amados, de posse de tudo isso que nós vimos, que Deus tem o conhecimento, Ele sabe a causa e Ele tem o remédio para isso tudo. Na segunda lição, Ele pede para a gente, Ele nos requer, na verdade, preparo. Nós devemos estar preparados, amados, para as coisas que virão, para a volta do nosso Senhor. Devemos estar preparados. E eu divido em 2 partes aqui. Primeiro, Deus nos desafia a nos prepararmos. Quando nós olhamos para Moisés e o povo ali no Egito, praticamente nós estamos falando no capítulo 12, de 3 a 28, quando Israel já havia passado por 9 pragas. O povo do Egito havia passado por 9 pragas. Na última, na 10ª, Deus, Ele pede para que o povo se prepare da seguinte maneira. Deveria separar um cordeiro sem defeito. Deveria imolar aquele cordeiro no crepúsculo da tarde. Deveria passar o sangue daquele cordeiro nas ombreiras das portas, nas vergas. Deveria reunir a família dentro de casa, assar aquele cordeiro,
muito importante esse ponto, estar de lombos cingidos, estar vestidos, estar com as sandálias nos pés, cajado nas mãos, comer apressadamente. Por quê? A necessidade de estar em prontidão, porque naquela noite Deus iria passar pelo Egito, executar a 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E de fato isso aconteceu, amados, no momento em que os egípcios, literalmente, eles dormiam, né? À meia-noite, Deus ele passou pelo Egito e feriu os primogênitos dos animais dos egípcios. Toda casa havia um morto, né? Houve grande clamor no Egito. Naquela mesma noite, Deus ele manda chamar Moisés e Arão e pede para o povo sair. Era a Páscoa do Senhor, era a libertação do povo do Egito. E o povo estava pronto e saiu. E Deus os conduziu no deserto, nas areias do deserto. Eles eram 70 almas, como eu havia lhe falado, mais genros e noras. Ele estava saindo em torno de 2 milhões de pessoas. Deus os conduziu pelas areias do deserto, os alimentou, deu água, deu carne, pão do céu. Foi muito maravilhoso. E nos dias de hoje, amados, como Ele quer ou requer que nós estejamos em relação ao preparo. É muito comum nós, na atualidade, em que estamos em casa, ou uma parte das pessoas estão em casa, eles estão aproveitando esse tempo para estudar. É um tempo que eles acham que é desperdício, então eles estão estudando, né, se preparando para o mercado que vai ficar mais acirrado. E nós, amados, como nós estamos dentro de casa? Nós estamos aprendendo mais o Senhor? Nós estamos buscando mais? Como nós estamos se preparando? Primeiro ponto, Israel, ele fazia parte de uma aliança com Deus, né? Uma antiga aliança. Primeiramente, nós precisamos fazer parte dessa nova aliança. Essa nova aliança é estar na família de Deus, é ser filho de Deus. E para isso é necessário que nós termos Jesus como nosso Senhor. Então, a você que ainda não faz parte dessa aliança, a hora, o momento é agora. Não deixe para depois. E como fazer isso? Crer e falar. Crer que Deus enviou Jesus, né, para morrer lá na cruz por causa dos nossos pecados, mas Deus ele foi poderoso e ressuscitou Jesus Cristo no 3º dia, subiu, está aos céus e voltará. Feito isso, amado, você estará na família de Deus. Deus o abençoará ricamente. Agora você que está longe, você que está desviado, se acerte, se reconcilie com Deus. E a nós, que nós estamos firmes, que nós estamos andando nos caminhos do Senhor, então Ele deixa uma listagem para a gente ficar preparados. E nós encontramos isso lá em Efésios, né? Capítulo 6, de 11 a 18. É conhecido, mas vale a pena nós repassarmos alguns pontos aqui. Fala como nós devemos estar. Nós devemos estar, amados, cingidos com a verdade, vestidos com a verdade, ser autênticos, íntegros. Devemos vestir a couraça da justiça, ser justos. Calçar o evangelho da paz, firmados no evangelho. Embraçar o escudo da fé. Sem a fé a gente não pode agradar a Deus. Devemos colocar o capacete da salvação, não se conformar com esse mundo, pensar nas coisas lá do alto. Tomar a espada, que é a palavra de Deus. Quanto tempo a gente gasta ouvindo, né, ou investe ouvindo o que Deus tem para falar para a gente, através da sua palavra.
Bíblia também continua, fala em orar, suplicar e vigiar. Estar atentos, acordados. Por que, amados, devemos estar atentos e acordados? Para não sermos pegos, desprevenidos. Em 1 Tessalonicenses 5, no versículo 4, diz para nós não estarmos em trevas, para que esse dia, como ladrão, não vos apanhe de surpresa. Jesus ele fala que será como os dias de Noé, lá em Mateus 24. E como foram os dias de Noé? Casavam, bebiam, comiam, tinham uma vida normal. E Noé fez a arca, por volta isso de 120 anos de construção da arca. Ele entrou na arca com os animais, com os suprimentos, não perceberam, veio o dilúvio e consumiu todos. Os egípcios, nós acabamos de ver aqui, estavam dormindo à meia-noite, não estavam esperando. Lá na parábola das virgens, das 10 virgens, diz que à meia-noite, tanto as virgens prudentes como as não prudentes, elas estavam dormindo. E elas ouviram à meia-noite, simbolicamente o momento em que não esperamos, elas ouviram a voz que o noivo estava vindo. Nós temos também um texto que nós lemos, Tessalonicenses, que virá como ladrão à noite. E Jesus também, ele completa dizendo que virá em dia e hora em que nós não estaremos esperando. Então, amados, é importante nós estarmos de olho nos acontecimentos, estar nos preparando cada vez mais, nos estar entregando cada vez mais a Jesus. Nossa vida tem que estar limpa, e vai valer a pena, Deus, porque a promessa que Deus nos deu é maravilhosa. Noé foi retirado, foi salvo através da arca e conduzido pelas águas do dilúvio por Deus. Ele mal conseguia olhar para fora. O povo de Israel foi através de mão poderosa do Egito e conduzido 40 anos no deserto do Sinai. Deus alimentou e guiou esse povo até a terra prometida que mana leite e mel. E nós, amados, nós seremos retirados nos ares, como está escrito na Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 4, 17, você pode confirmar isso. Nosso encontro vai ser com o Senhor nos ares. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fortalecer cada um de nós. Então, nós vimos que Deus tem o total controle da situação e requer de nós que estejamos preparados. E eu finalizo lendo o último versículo que se encontra em Romanos 13, 11, que diz o seguinte: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amados, que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Amém.